8/5/2025. Desembargador Carlos Alberto. Pela aprovação, presidente. Desembargador Paulo Ayrton. Pela aprovação. Desembargadora Fátima. Pela aprovação. Desembargadora Jane. Pela aprovação. Então, está aprovado. Não havendo processo do rito do 942, vamos iniciar com os processos de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é o agravo de instrumento, de número 063-6582-68.2024. Processo de minha relatoria, que tem como agravante Mário de Alcântara Mesquita e agravado José Nilo Avelino. O doutor Giovanni Santos pede para sustentar pelo agravante. Bom dia, doutor Giovanni. Doutor, Vossa Senhoria inicialmente dispensa a leitura do relatório? Sim. Doutor Giovanni, eu vejo aqui que, apesar de ser parcial, mas eu acho que, conforme despacho de Vossa Senhoria comigo, atende aos interesses do constitutor dando parcial provimento para liberar o valor até o limite de 40 salários mínimos. Então, nesse caso, dá para satisfeito e dispensa da palavra? Sim. Então, vamos ler só aqui a caixa alta da emenda para anunciar o resultado do julgamento. Ok, excelência. Direito processual civil, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, bloqueio judicial, empeorabilidade de valores em conta corrente, pensão por morte e proventos de aposentadoria, pessoa inválida e interditada, necessidade de preservação do mínimo existencial, aplicação do artigo 833-10 do CPC, reconhecimento parcial da imperabilidade até o limite de 40 salários mínimos, recurso conhecido e parcialmente provido. É como eu voto, como voto do Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como voto do Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar parcial provimento. Giovanni, obrigado pela presença. Obrigado, ótimo dia. Não, está aqui o roteiro. Próximo processo é a apelação civil número 0200-509-34.2023. Processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Excelência Construções e Incorporações Limitada e outro, e apelada Francisca Arlete Batista da Silva Góes e outro. O doutor Flávio Jacinto pede para sustentar pelo apelante Excelência Construções e Incorporações Limitada. Bom dia, doutor Flávio. Tudo bem? Bom dia, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Doutor Flávio, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, senhor. Então, lhe concedo o uso da palavra para... Se bem que aqui está, que alterou. Doutor Flávio, eu vejo aqui também que o resultado desse julgado atende aos interesses do seu constituinte. Nesse caso, Vossa Senhoria dispensa o da palavra? Claro. Então, com a palavra, o eminente relator. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Excelência. Bem. Microfone. Eu vou ver o projeto de emenda, o cabeçalho, e depois vou para o dispositivo, tá certo? Tá bom. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, contrato de compra e venda de imóvel, ausência de cumprimento das obrigações prévias, princípio da boa-fé objetiva, teoria da exceção do contrato não cumprido, recurso provido. E aí eu vou logo para o final aqui, o dispositivo. Ante o exposto, conheço o recurso interposto para dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido exordial, invertendo o ônus da sucumbência. É como voto, presidente. Como voto, o eminente desembargador Paulo Ayrton. Com o eminente relator, presidente. Como voto, a eminente desembargadora Fátima. A opinião do eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Agora eu chamo a julgamento a apelação civil de número 014-6571-36.2016. Processo da relatoria da minha desembargadora Fátima Loureiro, que tem como apelante apelado Zaniar Empreendimentos Imobiliários Limitada e apelante apelado Aline Cristina Rocha Silva e outros. O doutor Martinho Olavo e Silva pede para sustentar pelo apelante apelado Aline Cristina Rocha e Silva. Doutor Martinho se encontra presente? Então, não se encontrando presente, o doutor Martinho, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para negar-lhe provimento ao apelo da parte requerida e dar parcial provimento ao apelo da parte autora. Preliminar de decadência rejeitada, julgamento encerrado.
Chama a julgamento agora a apelação de número 083-8140-40.2014. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Hospital São Carlos Limitada e apelado Pinheiro Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Limitada. Os advogados doutora Vanderluce Almeida e o doutor Eude Luiz. Doutora Vanderluce pede para sustentar pela parte apelante e o doutor Eude Luiz pela parte apelada. Doutor Eude se encontra presente? Bom dia, doutora Vanderluce. Bom dia, doutor Eude. Eu indago se vossas senhorias dispensam a leitura do relatório. Então, eu passo a palavra para a doutora Vanderluce para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Espera que eu deixei lá. Desde o início do processo, o Hospital traz aos autos, relatando que apenas recebe o material hospitalar. E ele não é ele que solicita, e sim os planos de saúde. Então, não tem que se tratar de consignação. O hospital recebe o paciente com autorização dos planos hospitalares, que no caso é Unimed, Camed, e eles solicitam esses instrumentos e que ficam sob a guarda do hospital, não cabendo nenhum trato de consignação. O material foi utilizado apenas porque a operadora de saúde autorizou para realizar tais procedimentos. O plano de saúde, diretamente com os fornecedores dos produtos, realizam pedido de materiais especiais e medicamentos, disponibilizando posterior aos hospitais. São utilizados mediante expressa autorização pelo plano de saúde. A atuação do hospital se resume à realização dos procedimentos cirúrgicos e não ficando com o material que é solicitado. Feitos tais considerações, solicitem que vote pelo provimento da nossa apelação e que a sentença seja modificada. Agradeço a todos. Obrigado, doutora. Passa a palavra para o doutor Eude, advogado do apelado. Primeiramente, saúdo a todos os embargadores, excelentíssimo senhor presidente, senhor doutor Paulo Ayrton, eminente relator. Desembargadores, eu gostaria de falar primeiramente, minha passagem aqui nessa casa hoje é muito breve. Trata-se de mais uma ação proposta pela empresa em que os hospitais que são consignatários, com base no artigo 535 do CPC, certo? Que é basicamente uma nota fiscal que é entregue junto com o produto, que ele vai como remessa, o hospital recebe, assina por meio dos seus funcionários, data essa nota, ao final, nas observações, fica como consignatário, no caso do Hospital São Carlos. Então, todas essas notas fiscais são recebidas, né, por meio do hospital. Esse é mais um dos muitos casos que existem que os hospitais querem responsabilizar e dizer que são partes ilegítimas para compor um polo passivo, quando, na verdade, são os principais interessados e é quem recebe, quem processa, quem caminha, quem assina, quem carimba, quem está todo esse encaminhamento dos OPMS, certo? E a alegação de ilegitimidade passiva não há que se prosperar, bem como a denunciação à lide não é cabível, excelentíssimos desembargadores. Porque, com base no artigo 125, certo, do CPC, a denunciação à lide só é cabível quando é obrigado, inclusive no inciso 7º, por lei ou contrato. E em nenhum momento a apelante juntou aos autos onde está na lei, onde é que está também o contrato. Não juntou, por mais que tenha sido dada a oportunidade para especificar as provas, não juntaram em nenhum momento nenhum contrato que obrigasse, no caso, os planos de saúde a terem a responsabilidade em que tivesse uma ação regressiva contra os planos. Então, a minha passagem nessa casa, excelência, é para pedir o julgamento de improcedência da apelação, bem como a litigância por má-fé,
porque é mais um recurso, na verdade, meramente protelatório, em que não é juntada nenhuma prova, em que não é nenhum argumento realmente forte para rebater as provas juntadas. Então, eu pugno pela improcedência da apelação e condenação por litigância de má-fé da parte apelante. Sem mais, excelência, obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, presidente, muito obrigado. Devido à quantidade de processos que nós temos hoje para sustentar, para pedido de sustentação oral, eu vou apresentar, presidente, somente pela ementa e passo ao final do voto. Pois não. Até porque, após a sessão, vai ficar disponibilizado o voto em sua inteireza no sistema do tribunal. Apelação preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide que se confundem com o próprio mérito da causa, de emissão de nota fiscal em consignação, produtos recebidos pela demandada, notas fiscais emitidas em seu nome, que não se desincumbiu de seu ônus em provar a responsabilidade de terceiros, litigância de má-fé, necessidade de dolo, não verificado. Nesse sentido, eu nego o provimento a recurso, majoro os honorários de sucumbência fixados na inicial para 15% à recorrente, observando os entendimentos fixados pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1059. Como voto, presidente, eminente espaço. Como vota a eminente desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator, Como senhor vota a presidente. desembargadora Jane? Totalmente acompanhando o eminente relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega de provimento. Obrigado, doutores. Um ótimo dia. Chama a julgamento agora o agravo. Eu sou impedido nesse processo, eu vou transferir a presidência para o eminente desembargador Carlos Alberto. Tudo bem, presidente. Assumo a presidência diante do impedimento do desembargador Everardo e chama a julgamento processo de minha relatoria, agravo de instrumento número 31991-44-2025-806-0000. Tem como agravante Unimed, Fortaleza, e agravado Manuel Bibiano da Silva. Doutor Hugo Silva pede para fazer a sustentação. Doutor Hugo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Doutor Hugo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Doutor Hugo, igualmente os processos anteriores, esse processo aqui também acolhe seu cliente. Vossa Excelência dispensa a leitura Dispensa. da sustentação? Então, agravo de instrumento, em agravo interno em agravo de instrumento, plano de saúde, home care, técnico de enfermagem, prescrição médica, negativa indevida, recurso conhecido e desprovido. Ok? Estou mantendo a decisão da liminar que foi concedida. Então, nesse sentido, conheço o recurso, mas para negar de provimento, mantendo inalterado todos os termos da decisão combatida. Como voto? Desembargador Paulo aí? Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Fátima? Acompanho o eminente relator. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. Devolvo a presidência ao desembargador Everardo. Obrigado, desembargador Carlos. Chama a julgamento agora a apelação 0278-325-28.2021. Processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima, que tem como apelante Alisson Ferreira da Silva e outro, e apelada Andréia Regis Roberto Alves e outros. O doutor Samuel Abreu pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutor Samuel. Bom dia. Doutor Samuel, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. No caso, a seria dispensa o uso da palavra? Dispensa, excelência. Então, com a palavra, a eminente relatora, para anunciar o resultado do julgamento. Faço, então, a leitura apenas da caixa alta, que está bem explicitada e formulada nos seguintes termos. Apelação cível, ação de usucapião extraordinária, sentença de improcedência e resignação da parte autora, alegação, posse precária, não passível de usucapião, intervenção e transmutação da posse, aplicação de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, inércia dos herdeiros do proprietário registrado, permanência dos autores e antecessores
desde 1997, posse exercida por mais de 30 anos para fins de moradia de forma mansa e pacífica. Autores apelantes que exerceram sobre o imóvel os poderes inerentes à propriedade por longo período e com ânimo de dono, prova testemunhal e documental que demonstraram a transmutação da posse precária, que se inicia com a mera detenção, contudo, passa a ter a qualidade de posse ad usucapione, requisitos preenchidos, prescrição aquisitiva com natureza jurídica meramente declaratória, apelação conhecida e provida, sentença reformada. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Jane Ruth? Acompanho o eminente relator. Eu também acompanho integralmente e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Chama a julgamento agora a apelação 011-2211-70.2019, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Douglas Rabelo Queiroz e apelado condomínio Ticiana e Renato. O advogado doutor Douglas Queiroz pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Douglas se encontra presente? Não se encontrando presente, a Câmara, à unanimidade, acorda em julgar o recurso prejudicado, julgamento encerrado. Chama a julgamento agora a apelação de número 0154893-79.2015, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Raimundo Delfino Filho e apelado Hierros Arno S.A. Os advogados doutor Felipe Melo pede para sustentar pela parte apelante e o doutor Juliano Fernandes pela parte apelada. Doutor Felipe Melo e doutor Juliano. Presente. Eu indago se vossas senhorias dispensam a leitura do relatório. Sim, presidente. Então, concedo inicialmente a palavra para o doutor Felipe Melo, advogado do apelante, para fazer a sua sustentação oral no prazo regimental. Desembargador presidente, desembargador relator, Paulo Ayrton, desembargadora Jane Ruth, que comprou esse julgamento, desembargadora Maria de Fátima, demais desembargadores componentes da turma, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, servidores desta corte, colegas advogados aqui presentes. Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar perante Vossas Excelências, sustentando este caso, pela peculiaridade e importância que merece. E antes de entrar nos argumentos da minha sustentação, eu preciso trazer a situação fática deste processo, resumidamente, Excelências, para que possa Vossas Excelências ter total domínio e autoridade para julgar este caso, né? Nunca lhe falta, mas de qualquer forma é preciso trazer. Na qualidade de advogado do apelante, o senhor Raimundo Delfino Filho, a situação aqui surgiu de uma situação civil, relação contratual, onde a parte apelada, né, uma espanhola, Hierros Arno, perdoe a falha da pronúncia, caso não consiga ser fiel, firmou um contrato junto com a Oquita Mineração, empresa essa que o senhor Raimundo Delfino Filho é diretor, certo? Para exploração de uma área para implantar uma fábrica de cimento. Pois bem, houve uma desavença contratual, uma relação civil. Essa desavença contratual originou uma ação de execução civil da Hierros contra a Oquita, né? Isso no ano de 2012. Bem, recebida a citação pela executada, acredito que não se conformando pelo fato de não se render à exigência da parte exequente, né, entendeu a parte apelada, ora apelada, em apresentar notícia-crime pelo crime de estelionato em face do senhor Raimundo Delfino Filho. Então, vou ser repetitivo, Excelências, em relação a isso, mas é o que é o absurdo que se veio a ensejar esse processo, mas se usou uma persecução penal para obter para questionar inadimplemento cível. Pois bem, a notícia-crime se abriu inquérito por crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal,
onde o ora apelante compareceu até a delegacia para prestar esclarecimentos, e o final não poderia ser outro, onde o Ministério Público entendeu pelo arquivamento do procedimento do inquérito policial, considerando que não houve crime. E o pior do que isto é o fato de que ele reconheceu que, na realidade, era uma situação eminentemente cível, ou seja, relação contratual que não se poderia discutir na esfera penal. Não existia, desembargador relator, crime naquele momento, não existia nenhum tipo de crime. E o pior disso, e aí é preciso indicar, eu peço venha para poder repetir as palavras da magistrada da 4ª Vara Criminal ao confirmar a decisão do Parquet e optar pelo arquivamento do inquérito, onde ela disse o seguinte: vê-se, portanto, que todo o questionamento da noticiada já está sendo discutido na esfera cível. Repito, existiu uma execução no ano de 2012, antes do inquérito, e houve embargos de execução, evidentemente, no direito de defesa da parte da Alquita Mineração, empresa essa, onde o senhor Raimundo Delfino Filho é o diretor. E aí ele disse: ao buscar a instância criminal para discussão de supostos inadimplementos contratuais, normalmente o que se percebe é uma tentativa de utilizar o aparelho policial como meio de pressão ou cobrança. Isso culminou no arquivamento do inquérito. E, repito, utilizou-se uma persecução penal como forma de meio de cobrança, desembargador relator. E tive o cuidado, né, de fazer a pesquisa junto aos julgados dessa 2ª Câmara de Direito Privado, né, que julgamentos acompanhados por Vossas Excelências, inclusive um julgado de brilhante decisão do desembargador presidente, que apesar de não compor esse julgamento, mas foi acompanhado por Vossas Excelências, que inclusive, desembargador relator citado em um julgado seu, entendeu o seguinte: para reparação por dano moral decorrente de calúnia, exige comprovação de dolo específico consistente na intenção de prejudicar o denunciado ou excesso na conduta do acusador. E eu trago a Vossa Excelência sua importância, nesse caso, o senhor Raimundo Delfino Filho não é maior e nem melhor que nenhum empresário desse estado do Ceará. Contudo, é um dos empresários que tem evidente importância na economia do estado, na sociedade cearense, onde, evidentemente, essa situação de ser apontado como o possível estelionatário é um meio de constrangê-lo, de cobrança, uma forma de fazê-lo desistir de discutir o seu caso na esfera cível. Então, Excelências, é um caso, peço que este tribunal não venha a validar uma situação absurda desta, ou seja, a utilização, caso Vossas Excelências mantenham a improcedência da sentença, aceitar que se utilize o meio de persecução penal para obter o meio de cobrança. O legislador, no artigo 87 do Código Civil, trouxe esta situação para que se evitasse esses excessos. Ou seja, o abuso de direito, ele é punido, ele é um ato ilícito e ele merece ser indenizado. Então, peço a Vossas Excelências que se debrucem sobre este caso pela importância, pelo precedente que se está a julgar, né? Então, pela importância de se inadmitir esse tipo de abuso de direito, e caso surja dúvida em relação à demanda, peço a Vossa Excelência que peçam vista para melhor analisar a matéria, peço a reforma da decisão, se não acolhidos os valores pleiteados, mas não é o caso de improcedência, é o caso de averiguar o quanto indenizatório, mas peço sim a Vossas Excelências a reforma da sentença para que se julgue procedente esta demanda. É o que peço e agradeço a todos pela atenção. Passa a palavra ao doutor Juliano, advogado do apelado. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, bom dia, excelentíssimo desembargador relator, Paulo Ayrton Albuquerque, desembargadora Maria de Fátima, desembargadora Jane, bom dia, desembargador Carlos Alberto, representante do Ministério Público, representante da Defensoria, colegas advogados aqui presentes, servidores aqui presentes. O colega trouxe uma informação relevante. O objetivo da ação se resume a uma indenização por danos morais, por que foi apresentada uma notícia-crime. Mas ele não explicou bem os fatos verificados entre as partes.
a Hierros Agnon, empresa espanhola, firmou uma parceria com a Oquita Mineração, empresa do senhor Raimundo Delfino, para viabilizar uma fábrica de cimento. E aportou 1,5 milhão de euros para estudos e providências preliminares. Isso foi feito como mútuo. Depois, a empresa Oquita Mineração não cumpriu sua parte, não integralizou o capital da empresa a ser constituída por imóveis e nem demonstrou a viabilidade do empreendimento. Até as testemunhas indicadas pelo apelante reconheceram que testes de laboratório apontaram incongruências. As partes tentaram, então, destratar o negócio, é um contrato firmando isso, mas a empresa do senhor Raimundo Delfino ainda pede 145 dias para sanar as pendências, transferir seus imóveis necessários, como prometido, para o empreendimento e mostrar a viabilidade. Não conseguiu honrar. Frustrada, a Hierros Agnon entra com ação de execução civil. Existe a ação de execução civil. Existe a ação de execução civil. E pede à autoridade criminal para investigar os fatos, se haveria algum elemento capaz de caracterizar crime. Não houve nenhum relato diferente do que é reconhecido por ambas as partes como a inviabilidade negocial. Não houve nenhuma atuação em má-fé. O que houve foi o exercício regular de direito. A juíza criminal não disse que a ação criminal foi usada para cobrança. Ela disse que isso ocorre, não que ocorreu neste caso. E não foi, porque existe a ação de execução. Existe a ação cível. Então, a penal veio depois, como um pedido investigatório sobre o qual não se insistiu. Quando o Ministério Público entendeu que não era caso de denúncia, a parte não se voltou contra isso. Não houve excesso, não houve má-fé, não houve dolo, não houve abuso. Não se verifica o precedente que foi aqui citado. O que se verifica são precedentes, como nós temos da desembargadora Maria Vilauba, entendendo no processo 00047-045-2007, que a apresentação de notícia de crimes, por si só, não caracteriza ilícito. É exercício regular de direito, a não ser que haja prova de alguma má-fé. Dentro do contexto negocial, dentro da frustração, a apresentação é exercício regular de direito. Não houve má-fé, e foi isso que o juiz reconheceu. Não houve má-fé, não houve prova de dolo por parte da apelada. Além disso, o juiz não precisou analisar, mas não há prova dos danos morais. Não há nenhuma prova de que o senhor Raimundo Delfino foi exposto a qualquer vexame, no máximo, uma ida à delegacia para prestar esclarecimentos, mas não houve qualquer exposição pública, até porque o inquérito ocorreu em segredo. Então, não há prova dos danos morais, não houve irregularidade na atuação da prestação da notícia de crimes. A sentença merece ser confirmada na mesma linha de precedente do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, agora de agosto de 2024, ao julgar uma apelação 0015-0412 de 2008, entendendo que a apresentação de notícia de crimes, por si só, é exercício regular de direito. Então, nessa linha, o que nós rogamos é para que seja negado o provimento à apelação e confirmada a sentença pela improcedência. Obrigado, excelências. A palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. Antes de passar para o voto, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é que foi requerido no processo a retirada de pauta deste julgamento. E eu não despachei no processo negando, porque é no PJE e para que eu pudesse despachar no PJE, eu tinha que primeiro baixar em diligência, fica meio complicado, mas já havia comunicado ao advogado sobre isso pessoalmente quando ele esteve ontem no meu gabinete. Porque para me tirar de pauta um processo já pautado, é preciso um caso excepcionalíssimo, e não somente a viagem do titular do escritório de advocacia. O segundo ponto é que a gente tem que ter muito cuidado em citar precedentes, como foi citado aqui precedente da nossa casa, principalmente da segunda Câmara de Direito Privado, que em nada se adequa com o caso que está sendo julgado agora, né? E é muito bom essas duas observações, até pela quantidade de advogados aqui presentes, os quais eu os respeito bastante, porque vim da classe da advocacia.
Eu vou passar, presidente, pelas razões de decidir, tá? Apenas com 4 ou 5 tópicos, mas vai ser bem rápido. O dever de indenizar o prejuízo derivado da prática de ato ilícito exige, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. O artigo 188, inciso 1º do Código Civil, por sua vez, prevê que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. No entanto, o artigo 187 do Código Civil também prevê como ato ilícito o abuso do exercício do direito. Aspas, também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Fechado. O artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 3º e 4º do CPC, possibilita a qualquer interessado requerer à autoridade policial a instauração de inquérito policial nos casos de ação pública incondicionada e representar pela instauração de inquérito policial nos crimes de ação pública incondicionada. Ademais, a própria Constituição Federal garante o direito de petição aos órgãos públicos com direito fundamental nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição. Frisa-se que a representação por si só não é suficiente para instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, pois a autoridade policial ou o membro do Ministério Público quem realiza o juízo de instauração ou ajuizamento da ação, respectivamente, analisando os elementos juntados pelos representantes. Tanto o é que pode a autoridade policial negar a instauração do inquérito, conforme no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Tem-se, portanto, que a notícia crime não se configura abuso no exercício do direito, salvo má-fé. No caso, se houve a instauração de inquérito policial, foi porque a autoridade policial concluiu existir elementos mínimos para tanto, o que descaracteriza eventual abuso de direito. E aqui eu trago uma decisão do ministro Luiz Fux, que ele diz o seguinte: a Constituição assegura no seu artigo 5º, inciso 34, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos, de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de notícia crimes, artigo 23, inciso 3º do Código Penal, não sendo o arquivamento do feito instaurado capaz de se tornar ilícita a conduta do notificante. E trago também uma do STJ, do ministro Marco Buzzi, que ele diz, consoante jurisprudência desta Corte, aspas, salvo casos de má-fé, a notícia crimes levada à autoridade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, constituam um crime, em princípio, não dá aso à reparação civil por constituir regular exercício de direito, ainda que, posteriormente, venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito. RESP 468-377, Minas Gerais, da relatoria do ministro Sávio Figueiredo Teixeira. Nesse sentido, eu nego provimento ao recurso, majoro os honorários advocatícios em desfavor da apelante para 15%, tendo em vista o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do tema 1059. Advirta-se às partes que a interposição de declaração com o intuito de julgamento da causa, sem que constate omissão, obscuridade e contradição, pode resultar na aplicação de multa. É como voto, presidente, eminente Spaz. Como voto, eminente senadora Fátima. Pois não, senhor presidente, ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Como voto, eminente senadora Jane. Também, presidente, acompanhando o eminente relator. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Chama a julgamento agora a apelação de número 0210-144-67.2024. Processo também da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Miguel Aaron Moreira Cabral e apelado
Amil Assistência Médica Internacional S.A. Doutora Gabriela Farias pede para sustentar pelo apelante Miguel Aron Moreira Cabral. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, excelência. Doutora Gabriela, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispensado. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, excelências, desembargador presidente, Everardo, eminente relator Paulo Ayrton, Carlos Alberto, Maria de Fátima Loureiro e doutora Jane Ruth. Bom dia a todos, aos membros, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública, a toda a equipe técnica que fica aqui por trás, né, nos bastidores, auxiliando a realização desta sessão de julgamento, e aos nobres advogados, colegas, com quem tenho a honra de dividir a palavra nessa tribuna. Pois bem, o Miguel Aron, ele é uma criança já entrando aí na sua pré-adolescência, deve estar com seus 12 anos, e ele apresenta um diagnóstico de transtorno do espectro autista com TDAH. Abre aspas, né, transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger também, e eu peço venha para ler aqui alguns dos sintomas que ele apresentou inicialmente, quando ele deu início ao tratamento, isso em dezembro de 2023, a esse tratamento específico que eu estou mencionando aqui. Ele tem um histórico de desenvolvimento neuropsicomotor atípico, tem interação social seletiva, comunicação predominantemente calada, contato visual atípico, desmodulações sensoriais, presentes com seletividade para cores, para texturas, para relacionamentos, também tem desatenção e um padrão restritivo de comportamento, com histórico de já ter iniciado tratamentos anteriores que foram pouco resolutivos. Essa tese, excelências, eu já defendi aqui em oportunidades anteriores, inclusive a minha última sustentação foi até da relatoria do desembargador Carlos Alberto, até pedi licença, né, para poder citar aqui o precedente, doutor Paulo Ayrton, mas nesse caso ele se aplica porque se trata também de um tratamento integrado e multidisciplinar. O nosso caso aqui, inicialmente, é uma ação de obrigação de fazer acumulada com danos morais, em que nós pedimos a concessão de decisão liminar para que o plano de saúde custeie o tratamento de forma integrada e multidisciplinar. Qual é o pressuposto desse tratamento? Que ele seja feito por uma equipe de profissionais multidisciplinares, ou seja, cada um atuando na sua área, mas de forma conjunta, ou seja, de forma integrada, de maneira que esses profissionais, em tempo real e estabelecendo uma comunicação contínua, possam trocar impressões, desembargadora Loureiro, a respeito da evolução e das respostas do paciente, e dessa forma eles conseguem conduzir melhor o tratamento. O que acontece? O plano de saúde, infelizmente, acaba dificultando o acesso a esse tipo de tratamento, cujo pressuposto é que seja integrado. Por quê? Porque o plano de saúde, naturalmente, como uma empresa que assumiu um negócio jurídico muito lucrativo e que tem, sim, de forma legítima, a busca dessa vantagem financeira, né? É legítimo isso, mas que, em compensação, ele assumiu os riscos de um negócio em que ele precisa acompanhar a evolução da medicina, a evolução da ciência, e principalmente nesses tratamentos que são de forma integrada. Então, o que acontece? Ele dificulta a realização desses tratamentos sob o argumento de que não existe normativa que os obrigue a prestá-lo de forma integrada. Então, o que ele faz? Ele diz para o paciente que ele pode fazer psicólogo num lugar, psiquiatra em outro, TO em outro lugar, fonoaudiologia em outro local. Então, acaba que esse tratamento ele fica pulverizado. Além de estar pulverizado, esses profissionais não se comunicam. Disso resulta que o paciente acaba tendo que selecionar alguns tratamentos para que fique minimamente viável a possibilidade que ele tenha de realizar algum tipo de terapia.
Dessa forma, ele não tem o tratamento integrado da forma como o médico prescreveu, desembargador Paulo Ayrton, e ele também não vai ter os resultados esperados de acordo com a sua evolução. Então, ao invés de fazer o conglomerado terapêutico, que envolve, às vezes, 4 ou 5 terapias, em que ele tira ali uma manhã na semana dele, ele acaba tendo que selecionar isso daí, não faz o tratamento da forma como o médico prescreveu e diminui essas terapias e não faz o tratamento e não tem a evolução necessária e muitas vezes o seu quadro acaba se agravando. Pois bem, dada esse prolegômeno, né, o que nós pedimos foi o custeio liminar desse tratamento e, de fato, o juízo de origem deu a nossa liminar. Tanto é que nós apresentamos, ao longo dos autos, laudos de evolução, laudos em que, inclusive, eu trouxe aqui também laudo da fonoaudióloga, da terapeuta ocupacional e do psicólogo, em que eles dão conta da evolução do Miguel ao longo desse tratamento. Acontece que, no final do processo, mesmo sem ter sido realizada a audiência de instrução e uma eventual perícia, condições essas que nós temos interesse, porque o nosso interesse é de demonstrar que esse tratamento, ele de fato é eficaz, não foi realizado essa perícia nem a instrução, e o processo ele foi julgado improcedente. Nesse caso, por consequência, tem-se que o Miguel vai ter que interromper o seu tratamento. Reiniciar um tratamento de saúde mental, de neuromodulação, enfim, esses tratamentos que não são alopáticos por essência, porque uma coisa eu estou precisando de uma dipirona, eu vou ali na farmácia, se não tiver, tranquilamente eu vou em outra e eu consigo isso. É diferente, no entanto, desses tipos de tratamentos em que eu preciso ter um relacionamento com o meu terapeuta, com o profissional que está me tratando. Quem já fez aqui, inclui nisso, eu me incluo, uma terapia com o psicólogo, com o psicoterapeuta, com o psiquiatra, existe a necessidade de você ter uma sintonia, de você ter minimamente um tipo de como é que eu posso dizer, de relacionamento com o seu profissional. E mudar isso, principalmente para uma criança que tem transtorno do espectro autista e que está em fase de desenvolvimento, é algo muito delicado, é algo que pode botar a perder o tratamento e ele tem que recomeçar do zero. Então, um tratamento de saúde mental que já foi iniciado e ser interrompido ou bruscamente alterado pode gerar consequências que são, ou, se não irreparáveis, muito difíceis de a gente retomar os avanços que já foram conseguidos e que comprovadamente estão dentro do processo. Excelências, o plano de saúde assumiu o risco de acompanhar a evolução da medicina. E sabemos que, inclusive o STJ já decidiu isso, que a quem compete prescrever o tratamento é o médico, e não o plano de saúde. O plano de saúde é uma empresa. O médico, ele é um profissional que foi habilitado, que estudou e que, portanto, tem o cacife, a expertise, o conhecimento para prescrever um tratamento e para direcionar a melhor forma e a forma mais adequada à necessidade daquele paciente. Por fim, excelências, eu gostaria de chamar a atenção porque existe o apego às recomendações do CONITEC, às recomendações do Natijus, circunstâncias essas que são legítimas, afinal, existem alguns assuntos em que somos leigos e que precisamos de pareceres técnicos para que conduzam melhor o entendimento de vossas excelências, assim como nosso, para que a gente possa criar as nossas teses jurídicas. No entanto, esses órgãos, muitas vezes, eles demoram para que seja feita um estudo efetivamente profundo a respeito do tema, e ainda assim, eles não se apegam à realidade do caso concreto. Porque assim como um tratamento pode fazer efeito em uma pessoa, o mesmo tratamento pode não fazer efeito em outra.
E isso, inclusive, em medicamento a gente encontra isso. Um antibiótico em uma pessoa faz efeito e para a mesma bactéria em outra não faz. Imagine isso aplicado à saúde mental. Nesse sentido, eventuais pareceres do CONITEC ou do NATJUS que informam, desembargador Everardo, que não existe eficácia comprovada, eu peço venha para discordar disso, porque é uma amostragem muito grande que eles pegam e eles não se vinculam ao caso concreto. Nesse caso, desembargadora Loureiro, eu precisaria de uma perícia, eu precisaria de algo mais profundo e um exame dos laudos que nós acostamos aos autos, informando que houve a evolução do paciente diante desses tratamentos. Mas, ainda assim, eu fiz a juntada, quando eu enviei os meus memoriais a Vossas Excelências, de um parecer do NATJUS do Maranhão. Não o fiz antes, esse anexo aos autos, porque esse parecer saiu essa semana. Então, é interessante que já houve estudos do NATJUS que dão conta da eficácia e que opinam de forma favorável à concessão desses tratamentos. Por fim, excelências, eu peço licença para citar aqui alguns precedentes, não só desta Câmara, mas também da quarta. Um de autoria, de relatoria do desembargador André Luiz, outro de relatoria do desembargador Francisco Bezerra, e um recente, em que eu, inclusive, havia despachado já, e eu fiz a sustentação, referente à relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Essas referências estão nos memoriais que eu enviei a Vossas Excelências e que tratam igualmente da concessão e do custeio por parte do plano de saúde de tratamentos de saúde mental de forma integrada e multidisciplinar. Então é isso, Excelências, agradeço a atenção de todos, espero que a melhor decisão seja tomada e muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Passa a palavra ao eminente relator. Pois não, presidente. Inicialmente, eu parabenizo a doutora Gabriela pela sustentação. E há pouco tempo atrás, o Tribunal de Justiça promoveu um curso na SMEC, Escola Superior da Magistratura. Esse é um tema, doutora, que todos nós, aqui do direito privado, não só da nossa Câmara, temos uma preocupação muito grande. E nós discutimos essas questões nesse curso, apresentado por um professor que veio de Brasília, especificamente citando a súmula 60 e 61, da mesma forma que no âmbito do direito é examinada a pirâmide de Kelsen, onde no ápice fica a Constituição Federal, no âmbito da saúde criou-se uma pirâmide também baseada nos 3 primeiros pontos da pirâmide em evidência científica. Aí eles acrescentaram de alto nível. Não sei se a desembargadora Jane de alto nível. Né? Então, são questões que 99,9% das vezes eu gostaria de conceder. Né? Mas, infelizmente, nós não podemos nos desviar de algumas questões. Então, eu vou passar para as razões de decidir, que também está curtinha, não está muito prolongada. Então, nas razões de decidir, com o advento da Lei 14.307 de 2022, a Lei dos Planos de Saúde passou a estabelecer que o rol da ANS representa mera referência básica para as operadoras de saúde, cabendo ao médico e não ao plano de saúde definir o tratamento adequado ao paciente. No entanto, a operadora somente deve proporcionar cobertura ao procedimento ou tratamento indicado pelo médico assistente que não esteja previsto no rol da ANS, nos casos em que, primeiro, existe comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas de alto nível e plano terapêutico. 2, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, CONITEC,
ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Apesar da insurgência do recorrente, os tratamentos de neurofeedback, mapeamento, avaliação neuropsicológica e EMDR não possuem evidências científicas de eficácia de alto nível para a moléstia que acomete o paciente de TDAH e não foram recomendados pelo CONITEC. Destaca-se em relação ao neurofeedback que a nota técnica 42081 aponta que o tratamento não estaria incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde, diante dos questionamentos acerca da sua validade em termos de evidências científicas conclusivas. Quanto aos demais procedimentos, a Lei 9.656 de 98 e a Resolução Normativa da ANS 566/2022 dispõe que a imposição de custeio de atendimentos ou tratamentos por prestador não integrante da rede credenciada somente é cabível nos casos em que houver indisponibilidade de profissionais integrantes na rede assistencial do plano de saúde. Na espécie, apesar de ter alegado a necessidade de acompanhamento em clínica particular já indicada, não restou comprovado pelo recorrente a impossibilidade de utilização de serviços próprios, contratados e credenciados da operadora de saúde, indicados no ID 183-75841, o que desautoriza o acolhimento do pedido formulado. Com relação ao dano moral, essa modalidade de reparação tem por pressuposto a ocorrência de prejuízo ou sofrimento que viola direito personalíssimo da vítima, como a honra e a sua dignidade, não se tratando, portanto, de lesão física ou de ordem patrimonial. Na espécie, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela operadora de saúde, não havendo, portanto, que se falar em dever de reparação. Nesse sentido, presidente, com fundamentos coligidos aqui no voto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença atacada. É como voto, presidente, eminentes partes. Como vota a eminente embargadora Fátima? Não, senhor presidente. Realmente é uma matéria delicada que, como bem pontuou o eminente relator, nós gostaríamos sempre de estar acolhendo esses pedidos, mas nós, como julgadores, temos que nos fixar no caderno processual, levando em conta todos esses apontamentos aí que foram citados pelo desembargador Paulo Airto, e de forma que o voto, eu, inclusive ontem, disponibilizado para a votação provisória, eu li, e realmente está muito bem fundamentado, e nós, infelizmente, não temos de votar diferente, de forma que eu acompanho integralmente. Como vota a eminente embargadora Jane? Eu parabenizo também a advogada pela Obrigada, votação, e o voto bem fundamentado do desembargador Paulo Airto, e acompanho totalmente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutora Gabriela, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigada a todos. Tenham um bom trabalho. Câmara, julgamento agora o agravo de instrumento número 062-3556-66.2025, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, tem como agravante Maria Celina Feitosa Lima e agravado Francisco Helder Lima Castelo e outro. O doutor Caico Goldim pede para sustentar pela parte agravante. O Caico, bom dia, se encontra presente? Não se encontrando presente, a Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. O julgamento é encerrado. Chama a julgamento agora a apelação 300-240404.2024, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Airto, que tem como apelante José Francisco da Silva e apelado Banco Itaú BMG Consignados S.A. Doutora Ana Virgínia pede para sustentar pelo apelado. Doutora Ana Virgínia não está presente.
A Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. Julgamento encerrado. O próximo processo também é da doutora Ana Virgínia, que é a apelação 023-1793-59.2022, da relatoria do emendas Barrador Carlos Alberto, tem como apelante a Unibanco e apelada Massa Falida de Porto Freire Engenharia Incorporação Limitada e outros. Doutora Ana Virgínia também pede para sustentar, não se encontra presente, anuncia o resultado do julgamento, a Câmara, à unanimidade, conheceu do recurso e negou o provimento. O julgamento também encerrado. Agora eu chamo a julgamento a apelação número 020-1078-89.2024, processo de minha relatoria. Tem como apelante Maria Matias Soares Cunha e apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A. A doutora Gisélia Dantas pede para sustentar pelo apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A. Bom dia, doutora Gisélia. Doutora Gisélia, dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Então, lhe concedo o uso da palavra para, no prazo regimental, fazer a sua sustentação oral. Muito obrigada. Excelência, doutor desembargador Everardo, cumprimento toda a Câmara, colegas advogados, servidores. Excelências, mais um caso do Banco Itaú com relação à questão das petições iniciais que estão sendo indeferidas antes da questão do trâmite, né, processual no primeiro grau. E aqui serei muito breve, excelências, porque já são um tema batido com relação à questão da litigância predatória, o processo aqui em questão, a ação foi ajuizada 32 vezes em nome da mesma parte, e o banco vem requerer a manutenção da sentença exatamente por falta do interesse da ação na petição inicial, por falta da documentação necessária, por falta dos requerimentos, dos procedimentos necessários para instruir aquela ação naquele momento, e também, como bem pontuou o desembargador Lucídio, em decisão da outra Câmara, de manutenção da sentença nesse sentido, para que o advogado e o autor, em próximas ações, venham com todo o documento, toda a documentação necessária para confirmar sua pretensão. Diante do exposto, excelências, pedimos a manutenção da sentença. Obrigada. Obrigado, doutora Gisélia. E aqui, rapidamente, o projeto de emenda. Direito processual civil e do consumidor, apelação civil, ação declaratória negativa de débito, empréstimo consignado, ajuizamento de múltiplas demandas, contratos distintos, demanda abusiva não configurada, interesse de agir, nulidade insanável, ação instruída com documentos suficientes para demonstração da causa de pedir, violação do dever de entrega da prestação jurisdicional, recurso conhecido e provido. É como voto, com voto do Carlos Alberto? Acompanho o voto, presidente. Com voto do Paulo Ayrton? Acompanho, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Doutora Gisélia, tem mais algum? Não, só isso. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, tenha um ótimo dia. Chama a julgamento agora a apelação número 024-2821-24.2022, processo da relatoria do ministro Barrador Carlos Alberto, tem como apelante Júlio César dos Santos Serra e apelada Daniele Carla Sanguinetti Serra. Os advogados doutor Cristiano Teixeira pede para sustentar pelo apelante e o doutor Daniel Fiuza pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Cumprimentar doutor Cristiano. Vossas Excelências, doutor presidente, doutor Paulo Ayrton, doutor Carlos Alberto, Fátima, Jane, membros do Ministério Público, Defensoria, servidores, colegas. Só um minutinho, para dar continuidade. Primeiro, também, bom dia, doutor Daniel Fiuza. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Certamente. Certo. Então, doutor Cristiano, eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Pois não. Eu estou aqui pelo apelante, Júlio César dos Santos Serra. Nós impugnamos a sentença, um deciso no cumprimento de sentença, e julgou uma ação de cumprimento de partilha de bens. O vício que existe nessa sentença é um erro de interpretação. E ofende, ao mesmo tempo, a coisa julgada. O processo de conhecimento, muito embora não constar na parte dispositiva, ele decide no processo de conhecimento, ele fala na parte da fundamentação e dá ao apelante a posse e a propriedade do bem descrito no item F daquela ação de partilha.
O bem fica na Avenida Senador Roberto Kennedy, 670, nesta capital. Na decisão impugnada, o rádio juiz singular, em certa altura, ele diz: verifica-se que a sentença negou a partilha do imóvel em discussão e não determinou a quem pertenceria o bem ora discutido. Ou seja, não é qualquer comprovação de que a posse-propriedade do imóvel pertence ao requerente, pelante. Ocorre que, quando a devida venha, a sentença no processo de conhecimento diz de outra forma. Eu peço licença para ler aqui um trecho. Abre aspas. Quanto ao bem indicado no item E, que é esse bem, consta apenas de depoimento de uma das testemunhas que afirmou que o cônjuge varão, que é o apelante, realizou por si só a sua aquisição. Mais à frente ele diz, desembargador Paulo Airton, desembargadora Fátima, ele diz: tal contexto, em respeito ao regime de casamento adotado pelos cônjuges, separação de bens, faz presumir que apenas o promovente, que é o apelante, quem firmou diretamente o referido negócio jurídico, de modo que lhe ser atribuída em tese a propriedade do imóvel em comento. Isso é no processo de conhecimento. Já no cumprimento de sentença, o rádio juiz singular diz que a sentença negou a partilha do imóvel em discussão e não determinou a quem pertenceria. Ela determinou. Pode não estar na parte dispositiva, mas está lá na fundamentação. É o 489, parágrafo 3º. A parte ora apelada, ainda em sede de processo de conhecimento, aviou recurso para esta corte. E a corte confirmou a sentença no tocante ao item E. Reformou no tocante ao item F. E, como eu entendo que deve ter havido uma equipe exatamente, não está constando expressamente na parte dispositiva e somente na parte da fundamentação, eu peço licença para citar dois arestos aqui, um do STJ, sobre isso, sobre esse tema. Ele diz assim, ministro Luiz Felipe Salomão, ele diz assim, exatamente, é também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que, abre aspas, havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, desembargador, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Luiz Felipe Salomão, citando, inclusive, a ministra Nancy Andrei. E eu cito outro, do TJDF, da relatoria do honrado desembargador Esdras Neves, onde ele diz: encargo não constante do dispositivo da sentença. Interpretação do dispositivo em conformidade com a fundamentação. Aí ele faz referência ao artigo 489, parágrafo 3º, Código de Processo Civil. Consoante dispõe o artigo 489, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. O dispositivo da sentença deve ser interpretado em consonância com a fundamentação exarada, de modo que o fato de a obrigação de pagamento dos encargos condominiais não ter constado expressamente no dispositivo da sentença exequenda não inviabiliza o seu cumprimento, porquanto referido dever restou examinado e resolvido na fundamentação do deciso, que é exatamente o que aconteceu. Então, eu peço, venha que essa corte conheça do nosso recurso e lhe dê provimento, determinando o retorno dos autos à instância ACOR para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Peço deferimento e agradeço a todos. Excelentíssimo desembargador presidente, eminente relator, inclinos julgadores, nobres colegas advogados e servidores, muito bom dia. Excelência, esse caso trata-se, na verdade, de uma sentença de divórcio e partilha. O juiz da primeira instância da 5ª Vara da Família recusou incluir o bem na partilha, por entender que não haveria prova da posse ou titularidade do bem. Essa decisão foi apelada e
e teve o acordo deste tribunal, que eu aqui peço licença para ler apenas o item 4, que confirmou esse entendimento. O item 4 diz o seguinte: ocorre que, em relação ao imóvel localizado na Avenida Senador Roberto Kennedy, número 670, Barra do Ceará, Fortaleza, CE, não há o que se falar em partilha, na medida em que não restou demonstrado nos autos a sua titularidade, seja por meio de contrato de compra e venda, seja por documento que comprove a posse. Após isso, foi ajuizado pela parte autora o cumprimento de sentença nos autos da sentença de divórcio e partilha. No entanto, foi indeferida a emissão na posse do referido bem, por o magistrado entendeu que o título executivo não abrangia o referido imóvel. Novamente, foi ajuizado o cumprimento de sentença, agora em autos apartados, a parte insistindo em que o magistrado teria lhe dado direito ao bem. No entanto, já o juiz, novamente da 5ª Vara da Família, em despacho de folha 1820, novamente se manifestou que não teria realizado a partilha do bem, pois não haveria prova da titularidade da posse de nenhuma das partes, e confirmou também em sentença, a qual indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual e a extinção do processo sem resolução de mérito. Portanto, Excelência, todas as manifestações do juiz da 5ª Vara da Família, que se manifestou por 4 vezes, e também deste tribunal, foram no sentido de que não houve prova da posse da titularidade, nem da posse da titularidade de nenhuma das partes. Assim, Excelência, pedimos preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, porque o apelante não impugnou os fundamentos centrais da sentença, se limitando apenas a repetir os fundamentos já rebatidos pelo magistrado e, nesse sentido, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, o apelante não demonstrou nos atos da partilha a posse ou a propriedade, e agora, no cumprimento da sentença, quer que seja cumprido aquilo que não foi decidido pelo magistrado de piso. A lógica é uma mera inferência, se não é dela o bem, então é meu. Essa lógica tem causado bastante transtorno à minha cliente, porque, segundo ela, o autor, munido dessa decisão de primeiro grau e dessa interpretação equivocada, já chegou a adentrar nesse imóvel, trocou as fechaduras, expulsou ali um rapaz que tinha locado ali um ponto comercial, foi precisa a intervenção da polícia, essas notícias chegou à delegacia da mulher, a minha cliente foi beneficiada de medida protetiva contra o autor da ação por essa circunstância. Então, na verdade, aqui se está discutindo já coisa julgada, porque já transitou em julgado essa discussão, tanto na sentença quanto no acordo. E assiste razão também ao magistrado de piso quando diz que essas questões meramente patrimoniais devem ser discutidas em ações próprias, no possessório dominial perante a Vara da Família e não em cumprimento de sentença. Então, diante do exposto, Excelência, requer-se um não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, subsidiariamente, o improvimento do recurso, mantendo a decisão inalterada. Com sustento, agradeço a colenda Câmara. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, o eminente relator. Eu gostaria de cumprimentar ambos os advogados pela sustentação. Vou ler o projeto de ementa. Está bem tá sucinto, mas o que nele está contido tem um fundamento necessário para ser compreendido. Ação de divórcio, cumprimento de sentença, bem não partilhado. Ausência de prova de posse ou propriedade. Meio inadequado, falta de interesse de agir. Indeferimento do cumprimento devido. Inadequação da via eleita, pelo improvido. O cerne da questão é analisar se o cumprimento de sentença manejada é meio adequado para o fim pretendido pela parte autora, que é objetiva a emissão na posse de imóvel, objeto da ação de divórcio, cuja partilha foi negada na referida ação. Compulsando detidamente os autos, vê-se que a sentença não merece reparo. Sustenta o recorrente que a sentença que homologou o divórcio tornou-se título executivo judicial, tendo denegado a partilha do bem arrolado pela apelada, reconhecendo que o bem pertencente ao apelante, sendo reconhecido em sentença e confirmado em acordo que apenas o recorrente firmou o negócio jurídico de aquisição do imóvel no cumprimento da sentença.
o apelante busca obter, via cumprimento de sentença de ação de divórcio, número 0035.972, 2012, 806, a emissão na posse de imóvel localizado na Avenida Senador Roberto Kennedy, 670, Barra do Ceará, Fortaleza, Ceará, compulsando os autos da referida ação, vez que foi negada a partilha do referido bem, requerida pela apelada, sob o fundamento de que, consoante depoimento de uma testemunha, o imóvel teria sido adquirido pelo cônjuge varão exclusivamente as folhas 303 a 309, o número do processo 0035.972.69/2012. Já o acórdão de folhas 412 e 416 dos referidos autos quanto ao referido imóvel, restou assim consignado. O advogado teve até a oportunidade de ler aqui. Ocorre que, em relação ao imóvel localizado na Avenida Senador Roberto Kennedy, 670, Barra do Ceará, não há de que se falar em partilha, na medida que não restou demonstrado nos autos a sua titularidade, seja por meio de contrato de compra e venda, seja por documento que comprove a posse. Assim, analisando detidamente o conteúdo das decisões, verifica-se que não reconhecida a posse ou a propriedade do recorrente, mas tão somente a impossibilidade de partilha ante a ausência de prova quanto à posse e propriedade. Desse modo, não há de se falar em título executivo judicial como pretendido pelo apelante, sendo certo que, quanto ao fim pretendido pelo recorrente, a saber, a emissão na posse do imóvel, foi utilizada via inadequada para a obtenção da tutela jurisdicional. No caso, deve o autor ajuizar ação cabível, a saber, ação de reintegração de posse, nos termos do artigo 560 do CPC, que assim dispõe. O possuidor tem o direito a ser mantido na posse, no caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho. De tal sorte que resta ausente a condição da ação quanto ao interesse de agir, posto que via inadequada eleita pelo recorrente para obtenção da posse do imóvel. Apelação conhecida e improvida como voto, presidente, demais pares. Acompanhando o eminente relator, presidente. Como voto a minha esbarradora Fátima Loureiro. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Cristiano e doutor Daniel, obrigado pelas presenças. Tenham um ótimo dia. Dando sequência, eu chamo a julgamento a apelação de número 0200-646-20.2019, também da relatoria do eminente esbarrador Carlos Alberto, que tem como apelante Maria Anita Rodrigues Pereira e apelado Itaú Unibanco S.A., doutor Eduardo Ferri, pede para sustentar pelo apelado Banco Itaú Unibanco S.A. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Eduardo, dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, presidente. Então, você tem o uso da palavra no prazo regimental. Colendo da Câmara, nobres julgadores, meu cordial bom dia mais uma vez. Só um minuto. Pois não. Mas ele é apelante. Apelado. É apelado? Ah, ele está invertido aqui, então, no roteiro. Então, doutor Eduardo, o relator me informa aqui que o resultado do julgamento atende os interesses do seu constituinte. Dispensa o uso da palavra? Perfeitamente, presidente. A palavra, eminente relator. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o doutor Eduardo. Tudo bem? Excelência, tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado. Direito do consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de relação jurídica, prova da regularidade da contratação firmada por pessoa analfabeta, compensação dos valores disponibilizados em favor da consumidora, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. É o voto, presidente. Como voto o esbarrador Paulo Ayrton? Presidente. Como vota o eminente esbarradora Fátima? Acompanhando o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. O Eduardo tem mais outro processo em pauta? Tem mais um. Eu vou dar prioridade para o senhor não ter que sair da tribuna. Qual é o processo? É o seguinte. Certo. Apelação de número 0003421-80.2019. Processo de minha relatoria, que tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelada Tereza Coelho de Souza.
o doutor Eduardo Ferreira para sustentar o nome da apelante. Dispensa a leitura do relatório. Perfeito, presidente. Então, lhe concedo a palavra no prazo regimental. Muito obrigado, presidente. Colega da Câmara, nobres julgadores, questão de simples e fácil deslinde. Houve discussão de empréstimos consignados sequentes. A instituição financeira traz os contratos, a similaridade das documentações, inclusive e o benefício auferido dos pactos efetivados através de TED, instituição financeira distinta. Adveio posteriormente despacho saneador quando solicitamos a presença da parte em audiência, razão pela qual, em primeiro momento, pugnamos pela nulidade da sentença. Ainda insistindo na reforma do litígio, na reforma da decisão, solicitamos a verificação dos documentos que trazem efetivamente a demonstração da contratação, razão pela qual pugnamos em segunda esfera a improcedência da ação. Já me dou por satisfeito, presidente. Faço a leitura aqui da caixa alta da emenda, que dá o resultado do julgamento. Direito processual civil e direito do consumidor, ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com indenização por danos morais, empréstimo consignado, preliminar de cesseamento de defesa e necessidade de oitiva da apelada, ausência de prova da contratação, responsabilidade civil da instituição financeira, dano moral configurado, repetição do indébito, recurso conhecido e não provida como voto barrador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. O voto do barrador Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Agradeço, presidente, nobres jogadores, até a próxima oportunidade. Obrigado, excelente sessão. Um ótimo dia. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento de número 32338-77.2025, da relatoria da ministra Barradora Jane. Tem como agravante Samara Cidrão de Almeida e agravado Banco Bradesco S.A. A advogada doutora Beatriz Souza pede para sustentar pelo agravante, assim como o doutor Cleito Fernandes também, escrito para sustentar pelo agravante. Doutora Beatriz ou doutor Cleito, se encontra presente? Bom dia, excelência. É online? Certo. Bom dia, doutor Cleiton. Bom dia, excelência. Doutor Cleiton representa os interesses do agravante, certo. Doutor Cleiton, eu vejo aqui com o resultado do julgamento, ele atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria dispensa, no caso, o uso da palavra? Como diz meus professores, né, a melhor sustentação oral é aquela que não precisa ser feita. Dispenso. Pode ter certeza. Com a palavra, eminente relatora. Obrigada. Só o cabeçalho da emenda, o número de sustentações de hoje, direito processual civil, agravo de instrumento, tutela antecipada, suspensão de descontos em conta salário, ilicitude aparente de transferência bancária não autorizada, proteção de verba de natureza alimentar, recurso provido. Como voto? Acompanho integralmente Vossa Excelência, barrador Carlos. Também acompanho, presidente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, doutor Cleiton. Obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Agora eu chamo a julgamento a apelação de número 027-1781-53.2023, processo da relatoria do ministro barrador Carlos Alberto, que tem como apelante apelado Comunidade Terapêutica Instituto Volta à Vida Limitada, e apelante apelado também Davi Matias Marques. O defensor público, doutor Kleber Ribeiro, pede para sustentar pelo apelante apelado Davi Matias Marques, autor da ação. Bom dia novamente, doutor Kleber. Tudo bem? Seja muito bem-vindo sempre aqui. Doutor Kleber, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar a minha felicidade e satisfação de voltar ao convívio presencial com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Everardo Lucena, e demais desembargadores presentes, doutor Paulo Ayrton, doutor Carlos Alberto, doutora Jane Ruth e doutora Maria de Fátima. Excelentíssimos senhores advogados presentes e advogadas, ilustríssimos serventuários da Justiça e Policial Militar presente. A presente sustentação oral tem por objetivo único discutir o valor fixado dessa ação de indenização de danos morais, pois a apelação do assistido Davi Matias Marques se limitou tão somente a esse ponto do julgado. O juiz de origem fixou a indenização por danos morais em R$10 mil,
Entretanto, o apelante entende que esse valor está aquém do dano sofrido por ele, já que a decisão de primeiro grau não considerou que, além de não ter existido um laudo médico válido que tenha justificado a internação, pois, ao que tudo indica, a internação só ocorreu em razão de uma discussão ocorrida no dia 29 de 9 de 2020 pela manhã, no mesmo dia em que o assistido foi internado, a vida entre esse assistido e o dono de uma banca de revista próximo da casa dele. Inclusive, esse dono da banca depois foi julgado numa ação que tramitou no juizado e foi condenado por dano moral. Na doutrina, a caracterização do dano moral em razão de interação involuntária depende da análise de requisitos específicos, como a existência de violação a direitos fundamentais, como privação de liberdade, abuso ou ilegalidade do procedimento. O dano moral, no caso concreto, consistiu na violação de direitos imateriais, notadamente da privação de liberdade do assistido. É muito papel, mas eu vou tentar ser rápido. Internação involuntária e seus requisitos legais. A internação involuntária é permitida apenas em casos específicos. Artigo 6º da Lei 10.216 de 2001. Quando é permitida? Casos, risco iminente à própria vida ou a terceiros. Não foi o caso dos autos. Grave comprometimento da saúde mental. Também não foi o caso dos autos. Laudo médico circunstanciado. Não existiu nesse processo. Ele foi internado e não houve um laudo médico circunstanciado que justificasse a necessidade da internação. Comunicação imediata ao Ministério Público, isso foi feito. Se esses requisitos não forem observados, a internação pode ser considerada arbitrária, configurando possível dano moral. Hipótese de configuração do dano moral: internação sem justificativa médica válida. Se não houver risco real ou lado adequado, é o caso dos autos. Falta de comunicação ao Ministério Público, excesso de tempo na internação, manutenção desnecessária após estabilização. Aqui é outro ponto que justifica a majoração da indenização por danos morais. Haja vista que a própria documentação colacionada pelo Instituto Volta e Vida Limitada, no que diz respeito à evolução do paciente, demonstra claramente que a internação foi totalmente desnecessária, pois em qualquer momento foi narrado qualquer fato que a justificasse, tais como risco à própria vida de terceiros ou grave comprometimento da saúde mental. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido dano moral em internação irregulares. Exemplo, a internação involuntária sem observância dos requisitos legais configura a violação à liberdade individual, gerando o direito à indenização por danos morais. Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação, eu não sei se esse número está correto. Então, uma internação involuntária só pode ocorrer quando for realizada mediante laudo médico. A internação não pode ocorrer sem um documento médico formal. Não basta uma simples suspeita ou vontade de familiares, que é o caso dos autos, como foi o caso dos autos, já que os autos demonstram recorrentes discussões envolvendo o assistido e seu pai, que, por sinal, foi quem autorizou a internação involuntária do assistido, cuja internação se tornou imperfeita diante da ausência de um lado de uma avaliação profissional. Diagnóstico clínico também não teve. O CID só foi dado no final da alta do assistido. Risco concreto para o paciente ou terceiros não existiu. Justificativa para internação não havia, porque os próprios pais e o próprio Instituto Volta à Vida poderia ter orientado os pais a procurar o Ministério Público, caso houvesse perigo do assistido causar alguma violência contra os pais, algum dano, procurar a Defensoria Pública, procurar uma delegacia, mas optaram por internar o rapaz. No caso do laudo, o médico deve explicar claramente os fundamentos da decisão. Como eu falei,
risco de suicídio, agressividade incontrolável, não foi o caso dos autos. Incapacidade de autocuidado, paciente com surto psicótico, desnutrição grave. A jurisprudência brasileira tem consolidados entendimentos importantes sobre internação involuntária irregular e dano moral, especialmente com base na Lei 10.216. Internação sem justificativa médica válida, dano moral, Tribunal de Justiça de São Paulo. Caso o paciente foi internado involuntariamente sem laudo médico prévio e sem risco comprovado. Decisão. A internação psiquiátrica involuntária, quando não atendidos os requisitos legais, configura violação à liberdade e dignidade, gerando dano moral indenizável. Aqui o hospital foi condenado em 30 mil. Internação prolongada sem necessidade. Como eu já frisei, a evolução do paciente, segundo dados da própria clínica, nunca foi uma evolução que causasse espanto. Foi para lá, tomou os medicamentos, aceitou os medicamentos, mas ficou 26 dias internado sem necessidade. Acho que com uma semana a questão já tinha sido resolvida. Internação prolongada sem necessidade. RESP 1702, 168 de São Paulo. O paciente ficou internado por 6 meses sem revisão médica. Aqui uma indenização de R$50 mil. Ausência de risco iminente do Tribunal de Justiça. O paciente foi internado por comportamento estranho, sem laudo que comprovasse perigo. A internação involuntária exige demonstração de risco concreto. A mera suspeita de transtorno mental não justifica a privação da liberdade. Condenação em R$15 mil. Então, eu vou passar aqui para finalizar. O artigo 944 do Código Civil estabelece uma regra importante para a reparação civil por atos ilícitos, especialmente no que diz respeito à indenização por danos morais e materiais. O caput diz o seguinte: a indenização mede-se pela extensão do dano. Face ao exposto, e considerando que o Instituto Volta à Vida agiu com enorme negligência ao não realizar um laudo médico válido que justificasse a internação, e ainda em razão do prazo de internação, quase um mês, requer-se com fulcro no artigo 944 do Código Civil, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo que esse dano, no caso dos autos, não pode ser considerado um dano leve, sem um laudo que justificasse a internação, ainda mais por um tempo que extrapolou a necessidade. Requer-se a condenação do Instituto Volta à Vida em indenização por dano moral no valor requerido da petição inicial, ou seja, R$30 mil. Apesar de não ser médico, eu entendo que a internação involuntária deve ser voltada para a pessoa do paciente e não aos interesses de seus familiares. Ao que tudo indica, a internação do assistido só ocorreu em razão dos conflitos familiares, notadamente em relação aos recorrentes desentendimentos entre o assistido e o seu genitor, que foi quem autorizou a internação do rapaz. Nesse sentido, ou seja, ante a ausência de um laudo médico circunstanciado que justificasse a internação, o que caracterizou negligência do Instituto Volta à Vida, já que agiu em desrespeito às regras legais, com o risco de banalização do procedimento da internação involuntária, e ainda considerando todo o período em que o assistido ficou internado, a Defensoria Pública pugna pela majoração do dano moral, o que se faz também em razão do caráter dúplice da reparação do dano moral, ou seja, compensar o sofrimento da vítima em razão de sua privação de liberdade e punir o infrator por ter causado dano. Em outras palavras, a reparação não se limita a ressarcir a vítima, mas também a dissuadir o agente de cometer atos semelhantes no futuro, com um caráter punitivo e exemplar. Deixo o termo de deferimento. Muito obrigado a todos. Presidente, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o Dr. Kleber, que reconhecidamente é uma pessoa extremamente zelosa com seus trabalhos. Dr. Kleber, quando ocupa a tribuna, vem imbuído da maior certeza do direito do seu cliente. Isso é uma questão absolutamente respeitável. Então, cumprimento Vossa Excelência no
no desempenho da sua atividade, de sua profissão, que é defensor público. Eu vou ler o projeto de emenda. Direito processual, perdão. Apelações cíveis, ação de indenização, internação psiquiátrica involuntária, medida excepcional, laudo circunstanciado, não apresentado, ausência de documentação prévia, ilegalidade, dano moral configurado, quanto excessivo, redução, cabível, recursos conhecidos, recurso da clínica parcialmente provido, recurso do autor não provido. Inicialmente, faço a análise do recurso da promovida Comunidade Terapêutica Instituto Volta à Vida Limitada. Sustenta a recorrente que inexistiu ilicitude em sua conduta, vez que a internação involuntária do autor atendeu aos requisitos previstos na Lei 10.216/01. No caso, verifica-se que no dia 29/9/2020, o autor foi internado involuntariamente nas dependências da clínica recorrente, lá permanecendo até o dia 26/10/2020, portanto, quase um mês. Ocorre que, ao contrário do que afirma a recorrente, e como bem destacado na sentença recorrida, a documentação acostada aos autos não comprova a legalidade da internação involuntária. Nos termos do artigo 6º da Lei 10.216, de 2001, é devida a internação involuntária desde que realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos. No presente caso, em que pese todas as alegações da clínica recorrente, tem-se que o único documento pré-existente à internação a fundamentar a medida se trata de uma declaração de acompanhamento médico acostadas no ID 1958-3554, datada de 21/9/2019, quase um mês antes da internação. Os demais documentos apontados pela recorrente como suficientes para provar a legalidade da conduta foram produzidos após a internação do autor, sendo o primeiro deles o relatório de evolução registrado em 29/9/2020, às 22h51, acostado no ID 1958-3558. Assim, tem-se que não consta nos autos laudo médico circunstanciado que comprove a caracterização dos motivos relevantes para a internação, o que impõe a manutenção da sentença. Desse modo, não restou comprovado que a internação foi embasada em documentação prévia que justificasse. E conteste que a conduta da clínica recorrente resultou em danos morais ao autor em razão de cerceamento de sua liberdade de locomoção, efetivada em desacordo com os ditames legais. Assim, deve ser mantido o reconhecimento dos danos morais. Em relação ao quanto indenizatório, sabe-se que o valor do arbitramento do dano sofrido deve estar regrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se que o valor fixado pelo juiz ACOR, quando analisadas as condições de internação, o período de restrição e todas as circunstâncias do caso, o valor atribuído a danos morais afigura-se como excessivo. Desse modo, entende ser razoável e proporcional a quantia de R$5.000. Com efeito, o recurso da clínica recorrente comporta parcial provimento para atender nas circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato, reduzir a condenação em danos morais para o importe de R$5.000. Em razão do parcial provimento do apelo da clínica recorrente e com base em tais fundamentações, nego o provimento ao apelo do promovente, vez que se restringe ao pedido de majoração dos danos morais, como aqui foi bem ressaltado pelo Dr. Kleber. Recursos conhecidos, recurso da clínica recorrente parcialmente provido, recurso do autor não provido. É como voto, presidente. Doutor Paulo Ayrton. Acompanhando o eminente relator. Voto da desembargadora Fátima. Igualmente, acompanhando o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, correto?
para dar parcial provimento. Encerrado. Eu chamo a julgamento a apelação civil de número 014-9355-78.2019, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Airto, que tem como apelante Antônio Edivar Andrade Filho e apelada Natália Fernandes Soares de Oliveira. O doutor Marcelo de Brito pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor Marcelo. O Marcelo nem precisa nem botar, botou aí, tudo bem. Vossa Senhoria representa os interesses da parte apelada, e eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende os interesses da sua constituinte. Nesse caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para a sustentação oral? Então, com a palavra, o eminente relator para anunciar o resultado do julgamento. Bueno, presidente. Direito civil, apelação, ação de rescisão de contrato acumulado com indenizatória, desistência de negócio jurídico, culpa atribuída ao vendedor, direito de retenção das arras, inviabilidade, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Com voto, presidente eminentes pares. Com voto, a eminente desembargadora Fátima Loureiro. Com o relator. Com voto, a eminente desembargadora Jane. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para negar-lhe provimento. Obrigado, doutor Marcelo. Tenha um ótimo dia. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 0635763-34.2024, processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como agravante Aquiraz Investimentos Turísticos e agravado Fernando Augusto da Silva. O doutor Marley Serra pede para sustentar pela parte agravante. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Marley. Bom dia, presidente, senhor presidente. Doutor Marley, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, senhor presidente. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Agradeço a atenção. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser o mais breve e sucinto possível, porque eu estou vendo que a pauta ainda está longa, ainda tem várias sustentações orais, então eu vou tentar resumir ao máximo possível, tá? Excelências, eu vou pedir de início licença para ler um trecho de uma emenda do recurso especial 2.095.462 Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, pela estreita relevância que tem com o objeto do presente recurso. Até o desembargador Paulo Airto falou aqui no começo para se ter cuidado em relação a citar os precedentes, mas, às vezes, para a gente, advogado, tentar fazer o nosso convencimento em relação às autoridades judicantes, se faz necessário realmente citação de precedentes. Então, eu vou abrir aspas aqui. Processual civil, recurso especial. Ação declaratória de nulidade, negativa de prestação jurisdicional não verificada, violação a dispositivo constitucional e a enunciado sumular, não cabimento de recurso especial, escritura pública de cessão de direitos possessórios e benfeitorias, sentença declaratória de uso do capião em processo anterior. A parte importante aqui. Eventual vício transrescisório, nulidade que não requer ajuizamento de ação autônoma específica, instrumentalidade das formas. Aí no item 5 dessa emenda, vício transrescisório representa nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida, ainda que decorrente de decisão transitada em julgado, e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória. Item 6. Quando verificado, como ocorre com a falta de citação, o vício transrescisório pode ser impugnado por meio da chamada querela nullitatis insanabilis, reclamação de nulidade incurável, ou apenas querela nullitatis. Item 7. A querela nullitatis, no âmbito da jurisprudência do STJ, tem sido compreendida como pretensão e não como procedimento. Assim, tem recebido o tratamento direcionado à promoção do princípio da instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, economia e efetividade processual. Como consequência, o STJ admite a invocação da nulidade de decisões transitadas em julgado, eivada de vícios transrescisórios, sem a necessidade de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. A pretensão da querela nullitatis, item 9, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguída através de diferentes meios processuais,
abre parênteses, como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança. Precedentes. Fechou aspas da emenda. O presente agravo de instrumento se volta contra a decisão proferida em primeira instância que, em decisão não fundamentada, deixou de apreciar o querela nulidades apresentada por simples petição em fase de cumprimento de sentença, contrariando esse entendimento que eu acabei de ler a vossas excelências, firmado nesse precedente. Para contextualizar todo o quadro fático, excelências, o feito de origem é uma ação rescisória de promessa de compra e venda. A agravante ela foi citada para o oficial de justiça, mas por razões alheias à sua vontade, acabou deixando de apresentar no prazo correto a contestação. Em 13 de agosto de 2017, a ação foi julgada totalmente procedente e a sentença apresentou a seguinte fundamentação. Então, vou abrir aspas novamente para ler qual foi essas aspas agora são, entre aspas, fundamentação da sentença de mérito. A juíza de primeiro grau falou o seguinte: nos termos do artigo 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revélo e presumição verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Por sua vez, o artigo 355 do referido diploma legal prevê o julgamento antecipado do pedido quando incidentes os efeitos da revelia. Não vejamos. Aí ela cita, artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, 1, ela não cita, ela está omisso, e 2, o réu for revel, ocorreu efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349. Dessa forma, considerando a revelia dos promovidos e os documentos apresentados pela parte autora com a inicial, a procedência do pedido se impõe. Eu pergunto a vossas excelências, estamos diante de uma decisão fundamentada? Ela expôs nessa fundamentação as razões de decidir, há uma análise mínima das condições do processo, se o pedido era realmente cabível para uma procedência total da ação, porque, segundo o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A sentença de primeiro grau se limitou a dizer que, considerada a revelia dos promovidos e os documentos apresentados pela parte autora com a inicial, a procedência da ação se impõe. O que temos é o exemplo perfeito de uma sentença que não pode ser considerada fundamentada, pois se limita a indicar e reproduzir ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invoca motivo que se prestaria para justificar qualquer outra decisão. Logo, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, essa decisão ela padece de nulidade absoluta, configurando o ato processual inexistente. O ato é juridicamente inexistente quando lhe faltar algum dos requisitos de validade. Nesse caso, a sentença é um ato processual inexistente e não faz coisa julgada. Aqui no começo eu citei a ementa do RESP 2.095.462 do Paraná, e vimos que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade de uma decisão transitada em julgada, eivada de vícios transrescisórios, pode ser arguída através de diferentes meios processuais, como em cumprimento de sentença. Foi exatamente isso que a agravante fez, conforme esse precedente do STJ. Contudo, a magistrada de origem, contrariando a sistemática de precedentes, se limitou a afirmar, na decisão recorrida que eu trago a apreciação de vossas excelências, o seguinte: a alegação do promovido, regularmente intimado para cumprir a sentença transitada em julgado, não merece prosperar, haja vista que, em sede de cumprimento de sentença, não é a via judicial adequada para a discussão da regularidade do processo de conhecimento, razão pela qual indefiro de plano. Ou seja, eu tenho um precedente do STJ que me permite arguir uma nulidade absoluta em fase de cumprimento de sentença que sequer foi conhecida, excelências, a instância inferior. Essa é a razão principal desse agravo de instrumento. Ora,
A fundamentação é a exposição clara, objetiva e técnica das razões de decidir da autoridade judicante, ao conjugar os elementos fáticos probatórios produzidos no caderno processual com as normas, princípios processuais e os precedentes. É elemento essencial das decisões judiciais, por nele se apresentar a elaboração racional da decisão final, configurando o substrato de conhecimento para a solução do conflito posto à análise do Poder Judiciário. Ora, eu não tenho nenhuma das duas decisões como fundamentadas, nem a da sentença, nem a decisão que eu trago aqui, a reapreciação desta Câmara em agravo de instrumento. Se limitar a dizer, como da decisão recorrida, que a alegação da promovida, a hora agravante, não merece prosperar, haja vista que, em sede de cumprimento de sentença, não seria a via judicial adequada para a disposição da regularidade do processo de conhecimento, configura de fato, se eu pergunto a vossas excelências, uma decisão fundamentada? Eu creio que não. Inclusive, as câmaras reunidas no julgamento de uma ação rescisória 062-1174-2014.8.06.000 de relatoria do desembargador Fernando Ximenes, ele afirma o seguinte no corpo da decisão, abro aspas, verifica-se que a sentença padece de falta de fundamentação, artigos 93, inciso 9 da Constituição Federal e 458, inciso 2 do CPC, o que, em tese, é causa de nulidade absoluta, uma vez que não analisou minimamente a prova dos autos para inferir estar presente a prescrição aquisitiva apta ao deferimento da uso capião. A julgadora apenas se pronunciou genericamente no sentido de que a prova autorizava essa conclusão, sem, no entanto, demonstrar os elementos pelos quais firmou sua convicção, é dizer, sem exibir os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Fecho aspas. A validade da sentença depende do atendimento aos requisitos, como julgamento dentro dos limites do pedido e respeito à fórmula, à estrutura prevista pelo legislador para a sentença, que deverá conter relatório, fundamentação e a parte decisória. Sem sentença, sem relatório, sem fundamentação ou sem dispositivo, é sentença absolutamente nula. Constitui vício transrescisório, matéria de ordem pública, e pode ser arguído a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por simples petição em fase de cumprimento de sentença. Sentença que padece de nulidade absoluta não faz coisa julgada, senão formal. Material não existe coisa julgada. Esses foram os argumentos apresentados em primeira instância, ignorados pela decisão agravada, que não está pautada de argumentos concretos, descumprindo o disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 11 do CPC. Ademais, nenhuma das questões relacionadas aos fatos e o direito incidentes foram analisados, especialmente o precedente do STJ, já citado aqui por mim, no qual se entendeu cabível arguir em sede de cumprimento de sentença os vícios transrescisórios. Então, em arremate, é que eu peço a vossas excelências, caso entendam cabível, o provimento desse agravo de instrumento. Agradeço a atenção de vossas excelências e creio que não cheguei ao tempo dos 15 minutos para a minha sustentação. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Marley. Com a palavra, o eminente relator. Queria cumprimentar o doutor Marley, antes de iniciar meu voto aqui, pela forma contundente como e a fundamentação que Vossa Excelência faz. Não obstante, meu voto não seja com o mesmo entendimento, correto? Bem, mas eu reconheço a substância de vossa sustentação. Obrigado, excelência. Então, direito processual civil, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, decisão que determinou penhora online no via cisbajude, eficácia preclusiva da coisa julgada, supressão de instância, decisão mantida, recurso improvido. Eu trago aqui vários precedentes dessa natureza aqui, da nossa Câmara e do Tribunal da Cidadania. Agravo de instrumento contra a decisão que nos autos de cumprimento de sentença determinou penhora online via cisbajude. Questão em discussão. A questão em discussão se resume em determinar se os argumentos e documentos colacionados aos autos permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. Os argumentos, razões de decidir, os argumentos e os documentos colacionados aos autos não permitem, ao meu ver, formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. Quanto à tese de que o pronunciamento recorrido carece de fundamentação,
tenho que não assiste razão agravante, dado que a decisão questionada está pautada em argumentos concretos, o que cumpre o dispositivo do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 11 do Código de Processo Civil. Ademais, foram abordadas as questões relacionadas aos fatos e ao direito incidentes no caso, além de se ter rebatido especificamente argumentos postos pela parte, notadamente ao colocar que o cumprimento da sentença não é a via judicial adequada para a discussão da regularidade do processo de conhecimento. É válido destacar que a concisão das rescisões, das razões de decidir, não se confunde com carência de fundamentação. Na esteira do que ficou decidido na origem, tenho que a nulidade invocada pela executada, ora recorrente, está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do artigo 507 e 508 do CPC. Do mesmo modo, o seu acolhimento, neste momento processual, viola o disposto do artigo 5º da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em relação ao direito de defesa, também do artigo 5º, em princípio, a determinação do bloqueio de bens via cisbajude deu-se com observância desse direito fundamental, eis que fora prolatada após o oferecimento de peça defensiva nos autos de cumprimento de sentença, as folhas 342 e 352. Por fim, os elementos de prova que aqui trazidos são insuficientes para concluir, na via estreita do agravo de instrumento, que o bem imóvel ofertado em garantia seja suficiente para resguardar a execução. Na verdade, sequer existe documento registral do bem. Não bastasse isso, referida questão somente foi apresentada em sede recursal, o que configura hipótese de supressão de instância. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer apenas um esclarecimento, porque eu fui citado da tribuna, não meu nome, mas o ilustre advogado citou, e gostaria de parabenizá-lo pela citação. Quando eu me referi a precedentes, é ter cautela e citar precedentes. Não, entendi essa porque eles são bastante importantes, tantos que nós citamos. E naquele voto em que eu apresentei, os dois precedentes citados, totalmente distorcido do que está sendo discutido no processo. Só isso. Mas acompanho o relator e parabenizo pelo voto. Como vota a desembargadora Fátima? Opinião do eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Marley, obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Agora eu chamo a julgamento a apelação de número 0163209-76.2018. Tem como processo da relatoria da minha desembargadora Jane, que tem como apelante Mercantil Novo Box Limitada e apelado Sol, Embalagens Plásticos e outros. O advogado doutor Hermano Vieira pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutor Hermano. Doutor Hermano, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte, Mercantil Novo Box Limitada. A sentença está sendo anulada. Vossa Senhoria dispensa, no caso, o uso da palavra? Sim, excelência, eu dispenso, sim. Agradeço. Então, já passo de imediato a palavra para a eminente relatora anunciar o resultado do julgamento. Obrigado, presidente. Vou ler aqui a proposta do cabeçalho da emenda. Direito processual civil, apelação cível, extinção do feito sem resolução de mérito, cesseamento de defesa, ausência de intimação da recorrente acerca do suposto recolhimento incompleto das custas judiciais, decisão surpresa, recurso conhecido e provido, sentença anulada. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, como voto do Bador Carlos. Também acompanho, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença. Obrigado, doutor Armando, pela presença. Tenha um ótimo dia. O próximo processo ele é em segredo de justiça, então vou pedir aos presentes que se retirem momentaneamente. É o 062-3638-34, ponto 2024.